Graça e paz sobre a tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas e compreendermos a vontade de Deus. Compreendendo os processos do reino de Deus é algo que a gente precisa fazer e entender, nós precisamos compreender este aspecto, pois se não entendermos, nós não conseguiremos viver a vontade de Deus. Se trata de uma transformação de consciência, de entendimento de quem somos e de como devemos viver neste mundo. Lá em Marcos, no capítulo 4, 26 a 29, Jesus ensinando a seus discípulos disse ainda, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia. E a semente geminasse e crescesse, não sabendo ele como a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e, por fim, o grão cheio de espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Então, do que ele está falando? Ele está falando do processo de crescimento, de amadurecimento, da maneira como nós somos convencidos acerca do reino de Deus e acerca da vontade de Deus. Se trata de um processo, não se trata simplesmente de uma coisa que acontece da noite para o dia, mas é um processo que culmina numa decisão, num compromisso de servir e andar segundo a vontade de Deus, que a partir daí envolve outro processo, semelhante ao processo de crescimento e amadurecimento. Então nós somos apresentados, Deus nos chama e vai falando acerca do reino, da sua vontade, do seu querer, até o dia que, tendo sido iluminado o nosso entendimento, nós nos comprometemos com Deus, com sua vontade e com seu querer. Sabemos como isso acontece? Não. Sabemos que é um processo, uma maneira de Deus operar nos convencendo do nosso pecado. Mas além disso, nós nos convertemos e pensamos que está tudo resolvido, agora salvos pela graça, pela misericórdia de Deus, pertencemos ao reino de Deus e temos a vida eterna. Nós nos enganamos quanto a esse aspecto, pensando que é o fim da jornada, mas simplesmente o início. Por que Deus não tira-nos deste mundo e já nos leva para a eternidade? Por uma simples questão. Porque Ele quer que a gente aprenda a fazer as escolhas como seus filhos. Assim como Cristo andou neste mundo revelando e mostrando a vontade do Pai, Ele que foi o modelo para que nós seguíssemos, Ele que é a expressão visível do Deus invisível, para que, sendo seus discípulos, nós entendamos o que seja negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos o modelo de Cristo, seguirmos o exemplo dele. Implica em que não vivemos para nós mesmos, nem para os nossos desejos, nem para a nossa vontade neste mundo. Mas num processo de crescimento, mudança, de semente sendo lançada, ou seja, a palavra de Deus sendo lançada, nós, tendo o entendimento iluminado, vamos rejeitando as obras das trevas e praticando obras que revelam a Deus, que manifestam as suas virtudes, que revelam a sua graça. Precisamos entender isto, é um processo de crescimento, de amadurecimento. Quando nós somos feito uma nova criatura, quando somos criados à imagem de Cristo, nós somos colocados numa região celestial, uma região onde Cristo está. Ou seja, somos feitos à imagem do Filho, como ser espiritual completo e pleno em Deus. Mas o que precisamos, assim como uma criança vai crescendo, como um ser humano é completo, mas precisa de conhecimento, precisa aprender a andar, precisa aprender a fazer as coisas, até chegar à maturidade. Nós não somos diferentes. Precisamos, quanto ao aspecto espiritual, crescer, amadurecer, aprender a rejeitar as obras das trevas e vivermos segundo o entendimento iluminado que temos para que Deus seja glorificado por meio de nossas vidas. É este o aspecto importante que a gente tem que entender. Como uma semente lançada, à medida que ela é lançada, ela frutifica, ela cresce e dá os frutos que revela Deus. É assim que vivemos, é assim que aprendemos. São estes os processos de Deus.
pois, à medida que amadurecemos e alcançamos a plenitude, a plena estatura de Cristo, vivemos a vontade de Deus, vivemos o seu reino, vivemos o seu querer neste mundo, revelando e expressando o Pai. E assim, podemos ensinar outros a viver, sendo suporte para eles, para que eles possam crescer, amadurecer e revelar o Pai ao mundo. Que a gente entenda, compreenda e assumamos a nossa responsabilidade, o compromisso com o Pai de viver plenamente sua vontade e seu querer neste mundo. Como filhos, revelando a Ele, sendo luz no mundo, sendo sal nessa terra e conduzindo as pessoas ao entendimento, ao conhecimento de Deus, agindo como reconciliadores dos homens com Deus. Que a gente entenda, compreenda e nos submetamos à vontade do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.